Boa tarde. Sejam todos bem-vindos de volta à 8ª edição do Fórum ATEC. Eu sou o Fábio Koch, diretor de negócios B2B da ATEC, unidade responsável desde 2015 pela prospecção das verticais agro, indústria de manufatura, óleo e gás e energia. Desde a criação desta unidade de negócios, levamos inovação, soluções, experiências e todo o conhecimento acumulados nas áreas de defesa, segurança e controle de tráfego aéreo para o mercado corporativo. É um prazer estar aqui com vocês, moderando esse painel que abordará o tema Tendências e Perspectivas no Agronegócio, conectando tecnologia, pessoas e o campo. Ao longo das últimas décadas, o setor agromundial tem passado por várias revoluções e hoje tem grandes desafios pela frente, sendo dois de grande destaque. O primeiro é o desafio 2050 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que busca aumentar expressivamente a produção de alimentos no mundo de forma sustentável e eficiente, no intuito de gerar segurança alimentar para toda a população mundial. A segunda é a necessidade de um olhar muito além da ampliação das capacidades e maximização da produção no campo, chegando às práticas agropecuárias inclusivas, eficientes, saudáveis, sustentáveis e de preservação ao meio ambiente. Para esses desafios, certamente a principal aliada é a tecnologia. Na chamada Era da Agricultura Digital, vem surgindo hardwares e softwares para viabilizar a produtividade, as potencialidades e a sustentabilidade das práticas agrícolas. Tecnologias emergentes como drones, vantes, inteligência artificial, internet das coisas, robótica e diversas outras para reforçar e contribuir com esses objetivos. Este painel, portanto, tem a missão de debater o papel dessas tecnologias emergentes para o redesenho do cenário do agro no Brasil e no mundo. Passamos neste momento a formar o segundo painel do dia, com a apresentação de nossos painelistas convidados. Peço gentilmente que, em suas primeiras palavras, se apresentem para a nossa audiência em um breve currículo. Contamos com a presença do sócio da WBGI, Venture Builder de Desenvolvimento de Construção de Negócios, Uriel Rota. Uriel, suas primeiras palavras para o nosso público. Boa tarde, agradeço estar presente nesse painel. Adoção de tecnologia, eu entendo que é algo super importante. Eu, do século passado, fui de bancos de investimento, sempre olhando para o agro. Nesse século, eu sou antigo, né? Já passei dos 60. Nesse século, eu comecei com negócio de consultoria e há 4 anos eu percebi que tinha um gap de tecnologia que fosse viável para os produtores. Aí nasceu a WBGI, né? Investindo e construindo ideias no campo. E o nosso mote é o seguinte: pessoas, processos e performance, né? Que seja aderente ao campo. Então, acho que essa é minha primeiro insight aí sobre o nosso assunto. Muito obrigado, Uriel. Temos a honra de receber também, para este painel, o CEO da iCrop, Gestão de Irrigação, André Boncompagni. Bem-vindo, André. Fábio, boa tarde a todos. Bom, o Uriel falou do século passado, eu fiz minha conta aqui, Uriel, também comecei na agricultura no século passado. Bom, sou engenheiro agrônomo, sou casado com a Regiane, sou pai da Elora e fiz técnico agrícola, fiz agronomia em Viçosa, sou um dos fundadores, hoje sou o CEO da iCrop. A iCrop é uma empresa que trabalha em tecnologia, né, aplicada à agricultura e com foco muito grande em irrigação de alta performance. Esse é o nosso negócio, né, e sempre é uma honra poder falar de tecnologia, de inovação. Agradecer o convite da ATEC, é uma empresa que a gente tem contato há algum tempo e que a gente respeita muito, né, e vai ser uma tarde divertida. Muito bom, obrigado. Obrigado, André. Com certeza será uma tarde bastante divertida. Sigo agora com a apresentação do superintendente da Copla Cana, Clever Coral. Clever, a palavra é sua. Boa tarde, Fábio. Pessoal que está acompanhando também aí o 8º Fórum ATEC 2022. É um prazer
estar aqui com o pessoal. Prazer também estar aqui com os outros painelistas. Eu sou engenheiro agrônomo também, como os demais aqui. Estou na Coplacana aí há pouco mais de 20 anos, aí, ano que vem já nos 25 anos de Coplacana. Estou como superintendente e à frente do Hub, que é o Avance Hub, e cuida dessa parte de inovação e tecnologia, fazendo a ponte entre campo e os empreendedores. Muito obrigado, Clever. Antes de iniciar o nosso bate-papo, tem um lembrete muito importante para a nossa audiência. Ao final do painel, temos um espaço dedicado para as perguntas de vocês. Por isso, os convido desde já a iniciarem o envio das questões pelo chat da plataforma. Aqui também está disponível o link para a pesquisa de satisfação deste painel. Por favor, participem. A opinião de vocês é muito importante para nós. Agora vamos lá, vamos iniciar aqui as nossas rodadas de debate. E nossa primeira pergunta é direcionada a todos os nossos convidados. Como vocês enxergam hoje esses desafios do agro mencionados no início? O desafio 2050 das Nações Unidas e a necessidade de um olhar sobre questões ESG, que considera os aspectos de governança ambiental, social e corporativos. Como estão inseridas as tecnologias emergentes nesse processo? Uriel, podemos começar com você. Só porque eu sou o mais velho, né? Tá bom. Vamos lá. O mais experiente, vamos chamar assim, né? Não, realmente, nós, tanto da Stracta, da consultoria, como da WBGI, temos essa história do ESG como fundamental no processo, né? Agora, eu acho que tem que tomar um certo cuidado em todo esse processo. O ESG é algo que tem que estar entronizado na empresa, nas startups, no negócio. Não é um bibelô ou uma área lá que você fica falando, agora vamos fazer ESG aqui para a nossa empresa, né? Então, eu entendo, outro dia eu estava até num conselho de uma empresa, precisamos criar uma área ESG. Não precisamos criar área ESG coisa nenhuma, né? O ESG, ele precisa se difundir sobre toda a empresa, e aí eu entro sobre a startup, né? As startups, elas precisam nascer já nesse ambiente diferenciado, né? Entendendo que as soluções que elas vão levar, elas não podem estar ligadas somente à performance econômica, né? Dentro de todo esse projeto. Então, o olhar sobre outros assuntos, como ambiental e social, ele é totalmente importante. E eu entendo que isso não tem mais volta, né? Mas é uma coisa que, na nossa visão, ela se espraia por todo o negócio da empresa. Mas, assim, eu não vejo como ser algo diferente hoje do processo, tá? Então, é algo que veio, está aí, e nós vamos tocar o barco como sendo isso do nosso dia a dia, tá? Essa é a nossa visão. O ESG é algo que veio para ficar e está no nosso dia a dia. Uriel, e é verdade, um ponto bastante importante que você destacou é a importância do ESG estar na cultura da empresa, né? Não ser uma área destacada, mas sim pertencer a toda a atividade que a empresa faz e todas as pessoas, colaboradores ali, então, se dedicarem a isso, terem essa preocupação em suas atividades. André, a palavra é sua. Vamos lá. Eu acho que o que o Uriel falou é verdade. Eu acho que não tem mais espaço para voltar e nem para avançar sem pensar nisso, né? E, de fato, acho que tem que tirar isso um pouco da mídia, da parede e fazer isso acontecer no dia a dia, quando a gente pensa nas empresas de tecnologia, né, e empresas de forma geral. Acho que nesse sentido aí é isso. Quando a gente olha a agricultura em si, também não existe mais espaço para grandes aberturas de área, né? Espaço social mesmo. Geográfico até existe, né? Espaço gigantesco, mas socialmente e ambientalmente a gente não tem muito espaço para isso. Então, quando a gente pensa em aumento, né, o desafio de produção de alimento ao longo dos anos, a gente cai em um único lugar, que é aumento de produtividade. A gente não tem muito para onde ir, não. E aí você tem um universo de possibilidades, desde avanços genéticos, de agricultura de precisão, de fitossanidade,
fertilidade, né? Como é que a gente processa e entende isso tudo, né? Com inteligência artificial, olhando o clima, olhando uma série de fatores. Então, acho que esse caminho é o que sobra para a gente, né, que está na agricultura. E aí, quando a gente olha isso, né, eu acho que talvez a irrigação é a área que a gente atua, mas de fato talvez ela é uma das mais poderosas, né, e mais acessíveis hoje. A gente vê, né, a realidade do Brasil que a gente tem aí pelo menos mais uma safra em áreas irrigadas, então você consegue usar a mesma área, né, para produzir mais vezes. E quando você olha a mesma safra, você tem aumentos de produtividades muito significativos, né? A gente vê aí aumentos, às vezes, de 50%, às vezes 100% de aumento de produtividade em áreas irrigadas. Você pega soja aí, uma soja irrigada, na média, ela produz 20 sacos a mais do que uma soja de sequeiro, né? Quando bem conduzida. Milho, em torno de 50 sacos a mais. Feijão, em algumas regiões, nem é possível, né? Você plantar feijão se não for irrigado em determinadas épocas do ano. Então a gente vê que o volume, né, de alimentos produzidos na mesma área, naquela safra, é maior e você tem a possibilidade de fazer mais safras, né? E aí você entra um outro ponto que é a segurança da produção, que de fato você não vê grandes frustrações de safras gigantescas em áreas irrigadas, né? Você tem uma estabilidade produtiva muito grande. Então, de fato, eu enxergo a irrigação como uma ferramenta que está aí para a gente usar, né? E que talvez vai ser um dos grandes protagonistas disso. Por outro lado, acho que já existe muita coisa, né? Tem muita coisa pronta, inclusive fora do agro, né? De tecnologia. A gente vê o exemplo da Tecno, o tanto de tecnologia que a Tec tem, que é possível aplicar no agro, né? Então, acho que tem um desafio grande de como é que a gente aplica isso, né? O que está pronto. A gente, é muito legal falar de tecnologia, de coisa que pisca, de coisa online, de coisa legal, mas tem muita coisa aí que a gente precisa aprender como é que a gente aplica isso, que talvez esse seja um dos grandes desafios. Obrigado, André. Sem dúvida alguma, é um grande desafio a gente trazer todas essas tecnologias para o uso no campo, ver como a gente se utiliza dessas tecnologias de um modo melhor, trazendo maior produtividade e, com certeza, a sustentabilidade, que é o que todo mundo busca hoje em dia, né? E aí ressalto um ponto importante que você citou, que é a questão de dados, né? O quão é importante a gente ter dados e conseguir, de fato, interpretá-los com o objetivo de melhorar toda essa produtividade aí no campo. Clever, o espaço está aberto aí para as suas considerações. Fábio, se a gente pensar aí em cooperativa, tá? E trazendo o ESG para dentro das cooperativas, nós temos, dentre os 7 princípios do cooperativismo, nós temos o 7º, tá? Que é o desenvolvimento social, onde as cooperativas estão inseridas, né? Desenvolvimento social e local. Então, eu acho que as cooperativas, de modo geral, elas fazem muito já a parte ESG. Então, a parte de desenvolvimento social, sempre ela trouxe a tecnologia, a parte de assistência técnica para o campo, a parte ambiental também. A gente pode falar, eu atuando aí há 25 anos numa cooperativa de cana, alguns podem falar, mas no passado vocês tacaram muito fogo em cana, tinha poluição e tal, mas nós tivemos a capacidade e a resiliência de trazer para uma colheita mecanizada hoje, que não se utiliza o fogo. Porém, em outras atividades também paralelas, sempre a gente trabalhou com a parte de preservação de água, preservação de solo, toda a parte de correção, ou seja, buscando o aumento da produtividade. E a sustentabilidade financeira também é muito importante para o nosso cooperado não sair da atividade, tá? Então, assim, sempre buscando alternativas para o nosso cooperado ficar no campo. Então, os pilares de ESG, e aí até extrapolando um pouco mais, não só dentro da Coplacana, mas para outras cooperativas, e posso até dizer as associações também de produtores, elas sempre, os pilares do ESG estiveram sempre muito nas suas diretrizes. O que pode acontecer é que muito pouco divulgado, e agora sim, essa parte de comunicação é muito importante para falar o tão importante que é uma cooperativa, uma associação associado, né, junto com um produtor rural, para que esses pilares eles sejam bem evidenciados. Obrigado, Clever. Obrigado a todos os painelistas. Mais uma vez aí, Clever, você pegou um ponto bastante importante, trouxe, né, o quão importante é o impacto local que o agro leva naquela sociedade.
E a preocupação, vocês citou um exemplo bastante significativo, a mudança da característica da colheita da cana, né? O impacto que isso causava na sociedade ali próxima àquela cultura, aquela fazenda, e agora o reflexo disso, né? Sem dúvida alguma, uma evolução bastante significativa. A próxima pergunta, também solicito aí as impressões de todos vocês, todos os nossos convidados, e é a seguinte: considerando a realidade brasileira, como a revolução tecnológica tem impactado o setor agro, no que diz respeito à produtividade e o aspecto humano? Dessa vez vamos conversar com você, André. Vamos lá. Vamos lá. Vou pensar pelo mais novo agora, tá vendo? Bom, eu acho que tem algumas coisas que são muito visíveis, né? A gente olha, por exemplo, máquinas, implementos, né? Você dá uma voltinha na AgriShow, o impacto que a gente tem disso é muito grande. Talvez seja onde existe, você fica mais impressionado com isso, né? Então, existe aí, e isso traz um monte de consequências de aumento de eficiência operacional, de qualidade para o operador, né? E uma série de coisas. Mas muita coisa acontece aí que pouca gente vê, né? Que não tem tanta visibilidade. Por exemplo, o avanço genético, né? Hoje praticamente, você quase não consegue imaginar uma agricultura sem transgenia, né? Você fica, né? Na hora que eu penso aqui, como é que seria e de fato fica quase impossível, né? Culturas cada vez mais adaptadas para as diferentes condições. O Brasil tem áreas baixas, né? De baixa altitude, são áreas enormes e que você tem muito pouco material genético. Cada vez mais você tem visto o pessoal utilizar e avançar nessa linha. Então tem um mundo aí, né? Que já está acontecendo. A gente tem a questão de imagens de satélite. Há alguns anos atrás, tive uns 6 anos atrás uma palestra de um pessoal dos Estados Unidos falando, né, da dificuldade de lançar um satélite, de fato, né, um satélite que você não tinha como aumentar muito a cobertura, porque ele é uma estrutura gigantesca, né, e física, que tem a sua limitação de dar a volta na órbita da Terra, e hoje você vê nanosatélites aí, né, tamanho de uma caixa de sapato, você joga aquilo para o espaço e está tendo imagem diária, a gente tem acesso, né, a isso, né, e cada vez mais barato, então você vê isso. E agora nós estamos pedalando para ver como é que a gente interpreta tanta imagem assim, né? Que é outro desafio, mas que também tem avançado muito. Você vê inúmeros acessórios, aplicativos, né? Então tem muita coisa acontecendo aí, né? E chegando aí perto da agricultura, né? E muita gente já adotando. E de fato a agricultura nossa já é muito competitiva. E grande parte vem disso, né? Vem da adoção de tecnologia, do acesso a isso, né? Acho que está muito globalizado também. A gente gera muita coisa e a gente usa praticamente tudo que tem no mundo aí, né? Eu acho que, né, quando a gente olha pessoas nesse contexto, eu acho que tem esse aspecto ficou para trás mesmo, né? Eu acho que quando a gente olha, tem uma defasagem desse avanço tecnológico quando a gente pensa em pessoas para o agro, especificamente. Desde a prospecção, né? Quem vai trabalhar lá no agro, até como eu capacito essa pessoa, como é que eu faço a gestão, como é que eu mantenho essa equipe engajada, essas pessoas. Então, de fato, e para isso, para pensar em pessoas, a gente também não pode abrir mão de tecnologia. Então, a gente vê muito pouca solução tecnológica pensando em como é que eu envolvo e cuido e trago essas pessoas para trabalhar no campo. Então, e aí no fim da história a culpa fica do agricultor, né? O agricultor é avesso à tecnologia, o agricultor não adota, o agricultor não sei o quê. E na verdade a culpa é nossa aí, das empresas que às vezes não conseguem aplicar o que criou lá numa condição que é muito diferente, talvez do laboratório da cidade. Então acho que um pouco, né, do contexto geral que eu enxergo é isso, Fábio. Obrigado, André. Concordo com você sobre o ponto do desenvolvimento tecnológico. Nós, como desenvolvedores de tecnologia, provedores de soluções para o campo, para esse aumento de produtividade, eficiência, sustentabilidade que a gente está discutindo aqui, nós temos sim a responsabilidade de levar essa tecnologia de modo amigável, digamos assim, para que o produtor consiga facilmente utilizá-la, facilmente adotá-la. Caso contrário, não vai resolver o problema. Então a gente tem sim esse papel, entendo que é uma responsabilidade nossa ajudar a resolver isso, com capacitação, com engajamento, mas também provendo de fato soluções que sejam utilizáveis, facilmente compreendidas
por quem está ali no campo, que tem como objetivo principal fazer a sua colheita render, né? Então, concordo com você sobre esse ponto aí de que essa responsabilidade é nossa. Clever, vamos passar para você agora. Tá. Nós temos aí, até para complementar, nós temos uma frase aqui atrás, né? Que está escrito Hub de Inovação, que coloca as startups no mercado comercial, tá? Então, um pouco do que está escrito aí, né? Vamos dizer, do que está escrito no drywall, mas vamos traduzir para pedra, né? Mas é assim, hoje, como que nós trabalhamos? Em 2018, nós lançamos o Avance Hub, tá? Que era para a gente olhar essas tecnologias. Aqui em Piracicaba, nós temos o AgTech Valley, então é um mundo de tecnologia ligado ao agro, muito fervente essas tecnologias, startups estão presentes aqui, investidores, como também a WBGI também está aqui em Piracicaba e outras aí têm atuação também. Então, nós vimos a necessidade de a gente criar o Hub. Tá? Quando nós criamos o Hub, nós falamos, e agora, como que nós vamos definir quais são as tecnologias realmente que nós iremos ofertar para o nosso cooperado? E aí nós vamos perguntar para o cooperado qual que era a demanda, identificar essas demandas, tá? Junto aos nossos cooperados, e a partir daí nós começamos a conectar as empresas, tá? Então, hoje nós temos mais de 10 produtos já que nós comercializamos. Então, nós pegamos, por exemplo, uma parte de irrigação, então nós temos controle de irrigação, né? Igual o André está falando aí, e pode ser até um futuro cliente da Coplacana também, né, André, com a Ecrop. Nós temos outro ponto, que é a utilização de drones para imagens. Nós temos aplicação utilizando os drones para pulverização aérea, locação de equipamentos, a parte de controle de pragas e doenças, a parte de clima. Então, todos esses produtos e serviços nós ofertamos aos nossos cooperados, né, de forma de comercialização. Tem vários modelos de comercialização que nós falamos, pode ser locação, venda de produto, serviço, né? Mas o grande negócio que nós precisamos é o quê? Perguntar realmente o que o meu cooperado ele necessita. Identificando essas necessidades, aí nós começamos a acontecer e ter sucesso na comercialização. E aí a recorrência também é muito importante. Então, nós avaliamos desde a parte da demanda, uma jornada, né, até a parte da validação dos serviços que são ofertados, e aí passando por testes de validações que acontecem dentro do nosso fazenda digital, onde nós temos um ambiente totalmente conectado, para a gente, com máquinas, se necessário, com mão de obra, com toda a parte também do corpo técnico da Coplacana, validando aquilo que está sendo ofertado. Então, primeiramente, ele tem que ser sustentável, ele tem que ter recorrência, ele tem que ter um modelo ajustável de negócio, né? Ele já tem que ter tido uma acreditação também, muitas vezes, do mercado, né? Então, isso daí é o que faz a assertividade do negócio, eu acho. E, claro, a capacitação de quem vai utilizar é muito importante, porque muitas vezes o dono da propriedade, né, o fazendeiro lá, o cooperado nosso, ele quer adotar a tecnologia. Porém, se o indivíduo que vai operar aquele trator, que vai operar aquela máquina, né, ele tiver um nível intelectual muito baixo ou não tiver capacitado para aquilo, dificilmente aquela tecnologia ela vai ser implementada na propriedade. Então, nós temos que também olhar para esse ponto aí, que é o desenvolvimento intelectual daquele que está operando ou que vai receber a tecnologia no seu dia a dia. Obrigado, Clever. E aí eu vou ressaltar 2 pontos aqui que você colocou de novo, né? A capacitação, né? A nossa responsabilidade em levar isso de forma amigável e capacitar quem está ali no campo, e que tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente também com o ESG, porque a gente está impactando diretamente a sociedade ali. E o outro ponto muito importante que você citou é, de fato, entendermos a dor e o problema que o produtor tem e a tecnologia atacar diretamente isso, né? Senão a gente não consegue resolver o problema. A gente está criando tecnologia por criar tecnologia e a gente precisa resolver um problema que tem no campo, que está ali engargalando o produtor. Uriel, agora está com você. Legal falar por último.
Vamos lá. Eu acho, nós temos certeza que o ponto central aí é a adoção de tecnologia. Essa é a palavrinha-chave para nós, tá? Na virada do século, né, quando nós criamos um dos meus negócios, que era consultoria, a gente queria levar tecnologia de gestão para o campo. E com o tempo, a gente foi verificando que tinha alguns gaps que eles teriam que ser feitos de outra forma. E aí que nasceu a WBGI, né? Justamente para levar tecnologia que esteja realmente necessária lá para o campo, né? Então, a adição de tecnologia, acho que é um ponto importante. Os meus colegas aí, painelistas que falaram justamente isso. Eu vou me focar um pouco no Clever, porque eu conheço mais, né? E a gente tem um programa em conjunto aí da WBGI com a própria Coplacana. Por quê? Porque eu chamo, a cooperativa é o agregado que leva a tecnologia ao campo, né? A gente tem até um termo para ele que a gente chama de o agregado tecnológico, né? Porque ele leva em massa a tecnologia ao campo, né? Então, nós temos vários projetos aí junto com o Clever e a Coplacana, como outras, mas eu estou falando porque ela está aqui, ela está realmente se esforçando muito nesse processo. Temos projetos muito interessantes, um é a Vale do Mirtilo, vocês não imaginam, um projeto que a gente traz uma fruta diferenciada para o mercado, com tecnologia e para focar o produtor no campo, né? Então, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto importante, né? Você ter os agregadores de tecnologia, né? E um deles são as cooperativas. Quando nasceu a WBGI, nós fizemos um planejamento estratégico e definimos qual seriam nossas verticais de negócio, né? Quais são as nossas verticais de negócio? Estamos aqui encostados na Exalc, eu sou um exalquiano lá de 1979, quando eu me formei, depois fiz toda uma carreira aí de investimentos, mas o que tinha importante? Aí elencamos algumas coisas, né? Biotecnologia, que investimos bastante nisso, isso está evoluindo e está trazendo uma questão muito forte, tanto em produtividade como na questão ESG, né? Fortíssimo esse assunto de biotecnologia, tá fervilhando, né? Junto com genética, né? Genética aplicada, que já vinha antes, mas agora está fortalecendo toda a parte de processos e manejo, né? Irrigação é um processo tecnológico, né? E de manejo, né? Não fazendo spoiler, a própria Embraer tem um projeto aí muito interessante envolvendo a questão de manejo lá do campo, né? Que ela está muito próxima aí com a gente do campo para levar isso daí. Algoritmos, né? Isso é muito importante, a gente entendeu que algoritmos era algo que a gente precisava levar para quê? Para processar as informações, né? Porque é muita informação, é muita informação. Se a gente ficar com esse monte de informação, a gente se perde, né? Então, uma das nossas áreas importantes são a gente trazer, vamos dizer, essa multidisciplinar, o cara de algoritmo, mas o cientista de algoritmo, ele é um cientista, né? Ele nem entende de agro, né? E aí a gente tem que conectar esse cientista da NASA, a gente tem até programador que era da NASA com a gente, cara. O cara não sabia que era um pé de laranja, né? Um citrus, né? E aí a gente foi mostrar para ele o que é isso daí, né? E isso está facilitando muito um processo de tratamento, né? Mas o que a gente entende que será muito importante serão as soluções agregadas, tá? O que eu chamo de soluções agregadas? A gente fala muito em plataforma. O produtor, Clever, não vai querer ter 30 negros lá perturbando ele na fazenda, né? Então, a cooperativa já entendeu isso e está juntando as soluções para levar elas num pacote, né? Você quer drone, você quer aplicação, você quer biológico, você quer isso, você quer aquilo. As cooperativas já estão fazendo esse papel. As plataformas
Eu estou falando de cooperativas, tem outros fazendo, eu estou citando para aproveitar aí a figura do Kleber, né? E eu acho a importância de difusão tecnológica das cooperativas e associações algo fantástico, não menosprezando as outras áreas. Eu não estou menosprezando, eu estou falando que é um fator muito importante, né? Então, as plataformas, quando a gente juntar coisas, processar adequadamente e levar para o produtor, esse será, na nossa visão WBGI, um grande salto que irá acontecer naturalmente, né, aproximando todo esse povo, né? E, por último, em toda essa história, a questão de validação, né? Tem muita... eu não vou citar nomes, mas eu tenho muito causo, né? Eu sou um sessentão, a gente tem muito causo. Há uns 10 anos atrás, eu estava lá em Cuiabá e tinha lá uma empresa, fazia um monte de coisa de tecnologia, né? É de fora, tá? Só para a gente não... Cara, aí eu falei para ela, mas isso funciona no Brasil? Né? Foi a minha pergunta. A solução não estava tropicalizada, né? Se a solução não está tropicalizada, não adianta. Ela não vai ter o uso, a eficiência, a efetividade necessária. Então, diante de tudo isso, tecnologia, as pessoas são fundamentais, tem que estar mudando pessoas e processos, e a validação, né? A validação lá para o produtor, né, que está lá a campo e tem as necessidades dele, que são necessidades diferentes aí de todo o processo. Então, eu finalizo esse meu bate-papo aqui dessa pergunta falando com o seguinte ponto: adoção de tecnologia. Esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem que caminhar com todos os, vamos dizer, os players desse mercado. Muito obrigado, Uriel. Obrigado a todos. Agora a gente vai entrar na nova etapa aí do painel e eu vou fazer perguntas direcionadas a vocês. E, Uriel, vou aproveitar aqui que você citou diversos pontos, né? Você falou em tomada de decisão, algoritmos, tecnologia, adoção de tecnologia. Então, na sua visão, na sua opinião e na sua experiência toda ao longo dessa jornada aí com o campo, ainda está para vir uma grande disrupção no agro? Por onde ela virá se ainda estar por vir? Como que é a visão de vocês em relação a isso? Tudo bem, é a pergunta aí de $1 trilhão aí, né? Mas vamos lá. Nós entendemos que é um contínuo, certo? Onde você vai tendo fases e depois acomodações, fases e acomodações, né? O que a gente entende hoje que é o momento atual, né? Nós temos um momento atual forte de biotecnologia, né? Muito forte, né? Aí que entra genética, entra uma série de coisas. Esse momento já está acontecendo, né? Aí nós temos um momento junto que ainda não está bom, que é de manejo, né? Esse manejo, e aí entra as empresas de irrigação nesse processo, né? Que é o manejo. Tem toda uma biotecnologia, tem todo um processo, tudo bem. E aí, tudo bem, como nós vamos manejar, né? Fazer esse manejo de uma forma mais adequada, né? Então, tem um segundo ponto que eu acho que o grande salto acontecerá quando nós tivermos esse manejo de uma forma mais adequada, né? Que é uma coisa que nós estamos buscando, né? Por isso, o nosso investimento aí em algoritmo, em soluções. Fala-se muito de robotização, né? A gente está estudando esse tema de robotização, né? Ela já está aí, mas assim, não adianta fazer robotização se o cara não sabe nem o custo de produção dele. Então, aí ainda a gente tem uma distância, né? Infelizmente, uma distância grande entre o conhecimento básico e aquele... Então, para dar esse salto, a gente primeiro precisa dar uma crescida nessa questão do conhecimento e na adoção de tecnologia. Eu não entendo que vai ter um grande salto assim, né? Eu acho que vai ser um contínuo que vai cada vez exponencializando, né?
se a gente puder fazer um gráfico, é um contínuo que vai exponencializando. Essa é a nossa visão, que a gente tem compartilhado isso com as cooperativas, com as multinacionais, com as associações, com as próprias startups. Agora, se não tivermos pessoas adequadas para esse processo, ele não vai andar. Bastante importante essa colocação, né? E mais uma vez ressaltando a importância aí de capacitação e de a gente levar esse conhecimento todo ao campo, formar pessoas para que isso realmente a gente consiga criar um volume aí de conhecimento e ter as disrupções tecnológicas e as disrupções de produtividade e sustentabilidade. Obrigado, Uriel. Vou aproveitar então, Uriel, que você colocou questões aqui de manejo, irrigação. Então, André, vou fazer uma pergunta aqui agora direcionada para você. Olhando aí sobre a iCrop, irrigação de alta performance, sobre como essas novas tecnologias emergentes podem melhorar as experiências do produtor e auxiliá-los em suas novas demandas. Como é que vocês estão vendo isso? Como que você vê isso através da iCrop? Bom, a iCrop é uma empresa de tecnologia, né, e com foco muito em irrigação, e desde o começo a gente assumiu uma premissa, que a gente ia conseguir aplicar essa tecnologia no campo. Então, o Curiel acabou de falar, né, foi uma premissa porque a gente percebeu, a gente tem uma plataforma de software, vou falar um pouquinho aqui, mas eu podia vender isso, podia o cara baixar no telefone, podia ter morrido também há muito tempo atrás, né? Porque, de fato, a rotina da fazenda, tudo que acontece ali dentro, se você não acompanha e não entende e não se adapta para que aquilo funcione, a tecnologia morre mesmo. Então, a iCrop veio, né, com essa pegada de tecnologia e conhecimento e com vontade de sujar o pé lá na roça, né? E isso é bonito, assim, vamos lá para a roça, mas é caro, né? De fato, quando a gente olha startup falando de, vamos, quando você fala que tem pessoas, todo mundo corre, porque não é escalável, aí você cai nesse caminho, mas nós optamos por isso, e a gente trouxe isso para o nosso desafio estratégico, né? E aí formação de pessoas, formação de equipe, de especialista, entra no nosso desafio, não só de tecnologia, e a gente foca em basicamente dois grupos de problema. Um é o do próprio produtor, que ele tem que decidir irrigação, e é uma decisão muito complexa, né? Uma decisão que envolve a própria planta, o clima, envolve o solo, envolve se tem água ou não, envolve o custo. Então, e ela é diária, né? E ela é muito crítica. Então, todo dia ele decide, mesmo que chove, puta, hoje não tem que irrigar. Né? Mas ele pensa, ele lembra, ele planeja, mas amanhã, será que vai? Então, tá ali, né, no dia a dia dele, e é muito crítico porque ele perde muito, né, ou ganha muito, né, com a decisão de irrigação. E a gente não podia criar mais um complicador para esse produtor. Então, quando a gente foi pensar em tecnologia, a gente tinha que pensar nesse lado. Um outro grupo de problemas que a gente atua são os sociais mesmo, né? Então, o próprio uso, né, racional de água, né, e energia, a irrigação, ela utiliza, né, um volume de água muito grande, ela cicla, né, um volume muito grande, ela usa um volume muito grande de energia, ela concorre em alguns lugares, né, não em todos, mas em alguns lugares ela concorre com o consumo humano. Então, de fato, você precisa olhar isso, né, com muita responsabilidade, com muita atenção, né, porque de fato os erros nessa área são muito grandes, né? A gente tem uma matemática aí, né, que a gente faz, né, dentro das nossas áreas, a gente monitora hoje 400 mil hectares de área irrigada no Brasil. O que a gente consegue economizar de água dá 2 bilhões de garrafinhas de água por dia, né? Assim, é um negócio gigantesco. Então, de fato, é uma decisão que exige muita responsabilidade. Quando a gente olha, né, esse atendimento, né, nós temos uma plataforma que vem junto, né, com conhecimento, com especialista, e a gente viu que tem duas linhas, né, a gente viu que o nosso cliente aqui no Brasil, ele precisa desse tipo de serviço que pega de ponta a ponta para outras áreas, então ele tem esse mesmo problema com máquina, né, e a gente está cansado de ver tecnologias assim fantásticas, que elas estão ficando sem utilizar porque ele não tem quem vai lá e tira um cartão de memória de uma máquina e leva para o computador, porque uma máquina é verde, outra é amarela, outra é vermelha, e ele não tem que ter três e ele não faz. Então,
Então, essa mesma dor que ele tem na irrigação, ele tem em outras áreas. Então, a iCrop, ela começou a olhar também para áreas não irrigadas e outros serviços, e tentar, né, customizar esse tipo de solução para outras áreas. E esse ano passado, a gente começou a olhar um pouco como é que era o mercado mundial, e a gente viu que sofre igual a gente mesmo. Talvez até um pouco menos em algumas áreas, você tem uma safra só, né? Mas nós começamos a internacionalização esse ano na África, no continente africano, na África do Sul, Egito, e aí o problema é muito maior, né? Você tem volumes de irrigação muito grandes, mas a mesma dor, né? E aí você vai tentar, a turma tenta sensor de solo, né? E a gente brinca, né, que a iCrop é uma evolução de sensores de solo. O sensor de solo, o tensiômetro, aí tem mais que um sensor de umidade de solo, né? Os sensores moderninhos aí de capacitância, o mais novinho tá com 30 anos, então, e até hoje a turma não consegue usar, né, em larga escala e com precisão. Não porque o sensor é ruim, né? É porque de fato a operação dele é muito complexa. E a gente vem nessa linha, né, de como é que a gente consegue levar uma solução que ela seja precisa, né, que ela seja eficaz, mas que ela seja operacional. E eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que partir daí, né? Primeiro, ver o que é o problema do cliente, porque senão você vai gerar coisa, a gente tem visto também isso acontecer muito, gera coisa que, né, não tem nem muita aderência com o cliente final, e depois como que isso se aplica, né, e é um crivo, de novo, né, ele concorre muitas vezes com o mercado mesmo, né? Com a posição de mercado, a escalada da empresa. Às vezes ela, né, vai meio contra o movimento de startup aí que tem aí em geral, e é uma aposta que não é todo mundo está disposto a fazer, não, mas é que a gente acredita muito e tem visto, né, empresas de tecnologia que também estão indo por esse caminho, conseguir muito sucesso. Então, acho que é um pouco disso. Obrigado, André. Vou aproveitar que você citou aqui a água, né? Um tema bastante importante, um recurso, um insumo aí para o produtor e para o meio ambiente como um todo, muito importante. Aí vou jogar a bola aí da água para o Clever. Então, como eu disse, é um tema, uma pauta de sustentabilidade, ESG, um recurso bastante para o produtor, traz o seu uso consciente, traz eficiência, traz produtividade, também contribui de forma significativa para o meio ambiente. E como é que você vê isso? Como e quais tecnologias hoje podem contribuir com a redução do uso da água no campo, aí com toda a experiência que vocês têm aí pela Coplacana? Clever, tá mudo. Tá fechado. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Estava um barulho aqui. Mas a água sempre foi um tema importante aqui. Eu acho que para a sociedade como um todo, né? Seja no campo, né? Ou até na cidade também, com toda a parte de geração, né? De efluentes aí, a indústria também. Os nossos rios, eles têm que ser preservados e tudo mais, porque o volume de água que se utiliza, por exemplo, na agricultura, ele é elevado, porém, várias tecnologias, né, como a iCrop está aí, ela está sendo atuante e protagonista na redução do uso da água ou de uma utilização consciente, tá? Nós temos hoje no nosso confinamento, tá? Nós temos um confinamento de gado de corte, um boitel, que presta serviço para os nossos cooperados de hospedagem de animais, né? Então lá nós temos uma empresa que ela trabalha o ponto ótimo econômico para abate dos animais, ou seja, eu tirando animais nesse ponto ótimo, sendo mais eficiente, o uso da água por esses animais, eles estão sendo mais efetivos. Ou seja, eu posso tirar animais antes que não estão performando ou animais que estão performando ainda no ganho de peso. Então, o uso da água, ele está sendo também utilizado de forma racional. Outro exemplo aí que nós temos prático e muito recente foi a adoção dos drones para pulverização, tá? A gente utiliza aí por hectare, sendo um trator, mais ou menos 400 litros por hectare, até mais, dependendo a cultura, numa aplicação, o drone se utiliza 40 litros. Então, é uma redução significativa aí e mais assertiva do ponto de tecnologia de aplicação, tá? Assertiva em alvo,
dando oportunidade de até trabalhar em algumas áreas que o trator tinha dificuldade, ou até mesmo os aviões, né? Então, se a gente tem uma área urbanizada muito próximo do campo, a utilização do avião, ela é difícil, né? O Ipanema, ele é um protagonista muito importante para a cultura, né? Para a proteção das nossas culturas, mas o drone ele vem aí para auxiliar muitas vezes e também de forma assertiva, né? Colocar aquele protetor daquela planta, né? Seja o agroquímico, de forma assertiva no ponto. Então, mais uma vez, a água daí sendo veículo, né, para a condução, e a gente consegue reduzir isso daí com a utilização de drones, por exemplo. Vamos substituir na totalidade, por exemplo, uma aplicação? Não, dificilmente, né? Mas, assim, a utilização da água de forma racional é muito importante. E isso daí eu estendo também para empresas públicas, né? Aqui em Piracicaba, por exemplo, e aí outras cidades também, eu dou o exemplo daqui que eu sei, conheço e até participo, existe os pagamentos por serviços ambientais. Então, se você preserva a água, se você tem um destino correto do seu efluente na sua propriedade, se você faz utilização correta daqueles recursos que você tem, você é remunerado financeiramente. Então, anualmente, você recebe um valor para incentivar o produtor a adotar novas tecnologias. A recomposição de matas, né, muitas vezes ou maquilhares, ou as APPs, né, elas também estão sendo hoje bancadas pela iniciativa pública e também pela iniciativa privada para a preservação das nascentes e o uso da água, né? Então, preservar a água sempre é importante, e a sustentabilidade ele é de forma assertiva isso. Então, é um ponto importante a gente deixar aqui que os nossos produtores, eles têm, até muitas vezes, fora da visão do campo, o pessoal do campo tem uma preocupação muito grande com a preservação da água, porque ele depende para a produção agrícola. Então, se não chove, se ele não consegue irrigar, se ele não consegue ter água como um veículo de proteção de planta, isso daí inviabiliza a produção dele. Então, nós temos que deixar isso daí muito importante. Isso, mesma coisa acontece com as áreas de proteção ambiental. O Brasil acho que é o maior preservador de matas e recompositor de matas pelos agricultores. E isso daí é muito pouco divulgado, né? A gente fala muito Amazônia que estão sendo destruídos em algum ponto lá, mas eu tenho certeza que não são agricultores natos. Podem ser extrativistas e outras coisas, mas aquele produtor que está ligado no dia a dia na preservação, na produção e na preocupação com o meio ambiente, ele não tá devastando, não. Pelo contrário, ele está preservando. Obrigado, Clever. É importante realmente isso que você citou, né? O produtor, né? O agricultor ali, ele está preocupado de fato em preservar os recursos ambientais, em preservar a água, usar de forma consciente e sustentável, porque sem isso o negócio dele deixa de existir. Então é realmente importante esse destaque, trazer essa informação para que a gente crie realmente essa consciência e saber o quão a gente também pode ajudar através de adoção de levando tecnologia. Eu vou até produtor. colocar. Por favor. Vou até colocar mais um ponto aí, Fábio. Eu acho que o setor agrícola é o único, vamos dizer assim, ramo onde você compra uma empresa e não pode utilizar a totalidade dela. Então, 20% você compra 100% e 20% você tem que preservar. Ou mais, se você tiver um rio, alguma coisa ali dentro, você acaba não podendo também, muitas vezes, utilizar no entorno daquele rio. Então, isso daí, muitas vezes, quem não vive o campo ou que estão em outros setores, não tem essa dimensão. Você compra uma propriedade, 20% ou até mais em algumas outras regiões, você não pode utilizar, você tem que preservá-la. Então, é um ativo que você tem, mas que pagou e não pode utilizar. Então, temos que
colocar na conta isso daí também. Verdade, é bem lembrado. E ressaltar aqui 2 números importantes. Um que você trouxe da questão da assertividade quando você utiliza os drones, né? Então é de uma ordem de 10 vezes, né? Você falou em 400 litros para 40 litros quando se utiliza o drone. E o André trouxe um outro número bastante importante, né? Com o trabalho ali sendo feito na irrigação. Uma economia da ordem de 2 bilhões de garrafinhas de água por dia. São números bastante significativos e demonstra a preocupação do setor em realmente trazer a sustentabilidade, trazer a preocupação ambiental e etc. com a sociedade, né? Obrigado aí pelas considerações e explicações. Para a nossa audiência, reforço um lembrete, não deixem de enviar suas perguntas via chat e também responder com satisfação, tá bom? Uriel, vamos voltar com você, aproveitar que você citou no começo das suas considerações, a questão da importância de o ESG não ser algo na parede ou não ser algo, um setor que está realmente da organização, né? Então, como é que você vê a introdução dos índices ESG relacionados à governança ambiental, social e corporativa nesse universo do agronegócio propriamente dito, né? Como que você tem sentido o impacto disso no setor agronegócio? Primeira coisa, o agro comunica mal, muito mal, né? Todo mundo que tem algo assim, não vou falar contra, ou tem alguma ressalva com o agro, comunica bem, né? Na minha visão. E nós do agro comunicamos muito mal. Isso é uma coisa que eu tenho discutido nos nossos vários grupos da Exalc, grupo das empresas, associações. A gente comunica muito mal. Eu começo minha fala com isso, tá? Por quê? Porque está fazendo muita coisa, além da questão dos investimentos que nós fazemos nas empresas aí, nós temos outro negócio que é de consultoria. E a gente está pelo Brasil afora. Por exemplo, tem uma associação lá do norte de Minas, vou dar um exemplo, chama Irriganor, né? Poderia dar vários exemplos. Cara, é uma região de irrigantes, grandes irrigantes. Eles têm um cuidado tão grande na questão de meio ambiente, de serviços ambientais, e a gente tem uma fiscalização tão pesada em cima disso, né? E que é uma coisa impressionante. E a gente produz muito e conserva muito. Só que isso é uma coisa que aparece pouco na mídia, né? Não sei se é porque acho que não dá ibope, não sei. Eu não vou criticar aqui porque seria leviano da minha parte, né? Mas eu acho que não aparece como se deve. Pode ser falha nossa do segmento, né, Clever? André, pode ser falha nossa do segmento aí que não faz esse esforço aí de comunicação. Então, eu vejo aí claramente empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, startups, todas. Nós estamos fazendo um trabalho, eu vou falar de outra cooperativa, para não ficar falando só do Clever, né? Da Coplacana. Assim, nós estamos lá numa cooperativa em Minas, para trocar um pouco de estado também, né? Que chama Expocacer. Eles têm um trabalho de ESG lá magnífico. Café carbono zero, café não sei o quê, café com controle não sei o... Cara, tem, assim, uma coisa imensa. Lançamos o primeiro café lá, com uma série de atributos. Isso não chega no urbano, né? Isso não chega nos grandes urbanos aí, né? Nos aglomerados urbanos. Então, muita coisa é feita de métricas, de programas, tem programas avançados, as cooperativas, como o Cleber falou, tem os programas, as startups. Cara, a gente não põe dinheiro se a startup emporcalhar qualquer coisa do meio ambiente, né? Assim, os investidores não colocam dinheiro, nós não vamos colocar dinheiro em algo que vá contra questões do meio ambiente. Isso não existe, né? Então, os investimentos só acontecem por conta de coisas viáveis e dentro das políticas de ESG, né?
Se vocês começarem a olhar os relatórios anuais das grandes empresas, vocês já estão vendo isso daí de uma forma mais clara. Se vocês começarem a ver os relatórios das cooperativas, vocês vão começar a ver isso de uma forma mais clara. Das empresas também vocês vão ver. As associações, uma coisa importante, né, André Kleber, assim, as associações, elas são muito importantes. Elas têm um papel importante pelo Brasil afora e elas fazem esse papel de formiguinha, mostrando a importância, né? Então, existe muita coisa sendo feito, existe muito modelo já montado, né? Existe muita coisa acontecendo. Na nossa visão, eu acho que é a visão aqui de todos os agrônomos aqui da roda, vamos chamar aqui, a gente tem uma falha grande de mostrar isso para o grande público. E aparece só as desgraças, né? Esse que infelizmente, não que as desgraças não existam, não vamos pôr desgraça embaixo do tapete, não. Não é isso que eu estou comentando aqui. Os maus empresários existem no mundo inteiro. Vou falar que não existe, só existe anjinho, não existe. Os maus empresários existem, mas eles são muito minoria dentro do processo. É verdade, né? A gente precisa também trazer para a sociedade essa comunicação toda dos pontos positivos, das preocupações e de tudo de bom que o agro também traz com preocupações ambientais e sociais e etc. Né? Porque, como eu disse ali, e vocês todos aqui nas colocações de vocês ressaltaram muito bem, sem o meio ambiente, sem o recurso água, não existe um negócio agro. Então não faz sentido ele querer destruir isso, porque ele está destruindo o próprio negócio. Então realmente faz todo sentido a sua colocação. André, vou aproveitar que você trouxe um exemplo na sua última resposta a respeito do produtor ali no campo, né, em que ele tem que tirar um chip de uma máquina, de um trator, aí ele tem que levar para um centro de controle, alguma coisa ali para pegar todas as informações. Então aí a gente está falando de conectividade, a gente está trazendo realmente uma questão de conectividade para o campo. Então, levando em conta a potencialização dessas tecnologias emergentes no agronegócio, como é que você vê essa questão da conectividade no campo e como que o 5G pode atuar, a expectativa que se tem em cima do 5G para o campo? Vamos lá. Estou vendo o Uriel rindo ali, Uriel. Eu vou querer escutar o que você acha do 5G também. Mas vamos lá. Eu acho que a conectividade, de fato, hoje é um grande limitante, né? Quando a gente pensa em adotar, né, outras coisas, a conectividade limita mesmo, né? Nós temos uma cobertura muito baixa no Brasil e ele foram poder discutir um pouco mais isso, né? Até que tanto o básico ainda não precisa de conectividade para fazer, né? Tem muita coisa que a gente faz sem conectividade e a gente está olhando lá no 5G, mas é uma outra discussão. Agora, se a gente volta mesmo, né? O que a gente tem, o que eu tenho visto aí, de forma geral? A gente tem alguns grupos, né, tentando resolver conectividade, né? Você olha por um lado, grupos de telefonia, você tem alguns grupos organizados, Conectar Água, né? Algumas outras iniciativas aí, de fato, muito estruturadas e tentando, né, aproveitar um pouco e já levar a conectividade para o campo, aproveitando um pouco a comunicação das pessoas e montando rede. Então, tem uma linha forte que vai por esse caminho, né, e talvez o 5G está perto disso aí. Nós temos uma outra linha, né, de soluções aproveitando bandas novas, então, algumas bandas de rádio, de televisão, né, que foram disponibilizadas. E aí a gente viu uma grande dificuldade de normatização, né? E tudo é um processo muito mais burocrático e às vezes você não acessa a banda, quando acessa a banda é caro, mas existe, né? De fato, hoje a gente tem uma cobertura boa com bandas, né, que estão subutilizadas e tem gente olhando para isso, né? Com certeza. E tem um outro grupo que é a montagem de redes locais mesmo, né? Então você monta uma rede local que vai, né? A gente fala muito em dado em nuvem, né? E seria quase seria uma neblina de dados ali, né? Um termo mais ou menos assim mesmo, né? Então você cria
uma neblina de dados, chega num ponto e depois você sobe, né? Então você tem um ponto, né, mais crítico de conectividade externa, e aí tem muita solução nessa linha também. Eu acho que as três estão andando ali, né? Não sei se concorrentes, mas cada um está ali cuidando um pouco do seu problema. E aí o que eu vejo, assim, de forma geral, né? Pelo menos a experiência que a gente teve aqui, né? Tem muita coisa pronta, né? Muita coisa pronta. É prova disso que a gente monitora um voo, né? No mundo inteiro, ele está no meio do oceano, você está sabendo onde que o avião está, ele está comunicando. Então tá pronto, ele está aí, né? É, E a gente pega ali como é que você customiza isso para o agro, né? Então aí começa a pegar, né? Como é que você tem um hardware que ele é robusto e barato, né? E que ele conecta. Como é que ele é protegido de coisas simples, né? E às vezes a gente normalmente se perde nos detalhes mesmo. O grande problema, vamos conseguir montar uma rede mesh. Aí você monta uma rede mesh, firmware, pá, e vai. Aí, beleza. Aí vem uma Siriema e bica lá na antena. Você deixou um pedacinho da antena, na hora que você projetou o hardware, você não projetou que tinha uma Siriema que ia bicar. E eu tô contando isso, e é caso que aconteceu com a gente aqui mesmo. Aí você precisa deslocar 300 quilômetros com dois técnicos para ir lá trocar um fio, né? E então, de fato, o que a gente tem visto, né, a experiência que a gente tem é que tem esse pecado nos problemas simples. É o cara que tira o negócio da tomada, é um Siriema, é um rato, são coisas é uma interferência que você tem um silo, uma árvore, que a hora que você projetou a sua rede, você não viu que tinha uma árvore, que ela cresceu da última imagem que você tinha, né? E então isso a gente fica um pouco frustrado, né? Porque você sabe que tem, né? Que está ali, né? E que tá faltando às vezes alguns ajustes e que normalmente a gente subestima, né? A gente não, é só uma árvore, é só uma auxiliar. E aí o subestimar esses problemas simples faz com que de fato a coisa não rode. E aí no agro você tem uma grande complexidade que a operação ela é cara. Foi o que eu falei no começo. Ir na fazenda é caro. E aí você tira um técnico lá de São Paulo para ir lá para, né, Sorriso, Mato Grosso, fica caro, fica caro. Então, quando você pensa em tecnologia, né, especificamente por conectividade, e a gente teve isso muito claro, assim, quando a gente começou, nós temos hoje 6 mil pivôs que a gente monitora dentro do nosso sistema e 95% deles não tem nada, você não sabe onde ele está. Então, é um desafio para nós, né? Como é que eu entendo como é que esse equipamento está funcionando? Quando a gente aproxima disso, de fato, você cai num problema operacional maior do que a tecnologia. Quando eu conto o problema que a gente tem de tecnologia, né, no caso da iCrop, eu preciso saber a posição que o pivô está e preciso saber se ele tem água ou não. Aí todo mundo ri de mim, fala, não, mas ó, isso aí, o que é aí? Que bobagem que é essa? E de fato a gente vem sofrendo há 6 anos tentando encontrar esse equilíbrio entre preço, robustez, uma manutenção mínima e a logística disso, né? Então, quando você pensa em logística de IoT, você também precisa pensar como é que você vai montar a logística, como é que eu sei que aquele equipamento é aquele. Então, entra outras coisas além da tecnologia. Falando em 5G, né, que foi aqui a pergunta, dentro do planejamento estratégico da iCrop, nós desconsideramos completamente 5G. Então se eu não, quando a gente pensa estrategicamente para os 5 anos, a gente acompanha isso muito de perto, como é que tá, né? Mas não tem nenhuma iniciativa nossa que depende de 5G para ela funcionar, né? E nem a gente está buscando isso. Então, acho que a distância, né? Olhando o que tem hoje, né? Que a gente não consegue operacionalizar, e pelo todo o contexto do 5G, não conto com isso. E tem um outro processo que normalmente o trânsito de dados nosso ele é muito pequeno, né? O trânsito de dados do agro são volumes, a não ser que você for transitar imagens, né? Que de fato é mais pesado, mas esse dado onde está e o que está acontecendo, ele é muito pequeno. Então, de fato, acho que é uma tecnologia para a gente estar olhando, assim como todas as outras, mas talvez eu seja um pouco pessimista aí, que eu ainda não conto com isso em nenhum dos nossos olhares estratégicos aí, de fato, efetivamente. Obrigado, André. Você citou uma coisa bem importante, né, que é o conhecer
de fato o que ocorre no campo. Você citou aí o caso da Siriema. Então você pensa na tecnologia, traz todo um arcabouço tecnológico de conhecimento e ali um cabo é bicado ali pela Siriema e toda aquela tecnologia acaba, né? Parou tudo. E outro problema muito grande é a gente muitas vezes se esquece que quando você está na grande cidade, você deslocar um técnico para resolver um problema é relativamente simples. No campo, não. Tudo você está falando em muito longe, sem acesso a ferramentas, então você tem que realmente pensar nessa logística toda aí, bastante importante isso. Clever, trazer mais um questionamento aí para você, já que a gente também, o André jogou uma bola aí de tecnologia. Posso fazer um comentário aqui? Por favor, Uriel, por favor. Rápido. Eu vou fazer um comentário rápido, porque o 5G está no nosso planejamento estratégico, tá? E só que a gente divide exatamente como ele falou, né? Eu acho que tem soluções que serão um 5G muito importante, né? E tem outras, e nós apostamos que ele acontecerá, só que ele demorará, tá? Então, ele tá, porque nós somos investidores, né? E a gente tem vamos dizer, um portfólio hoje de quase 20 empresas. Então, a gente tem que estar olhando para isso daí como estratégia. Mas, assim, essas soluções mais simples, elas têm que ser usadas já. A gente não pode ficar esperando o 5G para tomar a solução. Ficar chorando, né? Não tem 5G, então a coisa não anda. Então, eu acho que você separou bem aí, né, a questão. Mas algumas coisas que nós investimos, ela tem um tráfego mais pesado de informações, né? E para a gente dar o grande salto, né, a gente vai precisar do 5G, vai ser importante. A própria Embraer, ela trabalha em alguns projetos tecnológicos ligados ao agro, que a gente entende que o 5G vai ser importante, tá? Então, assim, eu queria só fazer essa divisão, concordar o que você comentou, mas falar assim, nós vamos precisar desse 5G, tá? E, por último, falar que falta eu não sei, eu não quero polemizar, só vou comentar para deixar aqui claro. Falta uma política de Estado, né? Nós não temos, como, por exemplo, tem Israel, né? Acho que nós até temos, mas a gente não executa, né? Lá em Israel você tem uma política de Estado, cara, para toda essa questão do agro, de tecnologia. É Estado, cara. Ele deva 20 anos. Ninguém pode mexer naquilo lá. A política foi feita, ela tem que ser cumprida, né? Então, eu acho que esse é um dos... Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero pontuar que esse é um problema de não termos uma política de Estado. Uriel, você citou uma questão do 5G, né? Trouxe aí um contraponto. Na verdade, um complemento à questão que o André colocou, muito bem colocada também. A gente não pode acreditar que o 5G é a bala de prata que vai resolver todos os problemas do campo. Não é isso. Agora, para algumas situações, ele sim é uma tecnologia de um grande potencial para a gente destravar as questões do campo. Para outros pontos, não. São coisas mais simples mesmo, né? Mas vamos lá, Clever. Só mais um. Sim. E quando a gente olha, né, a médio e longo prazo, se a gente aprender a trabalhar com a comunicação que nós temos hoje, o 5G chega, você não precisa descobrir muita coisa para trabalhar com o 5G, não. Então, por isso, quando a gente pensa, né, no nosso problema, o que está na nossa mão para resolver, a gente conseguir trabalhar com 3G, a hora que vier o 5G, você potencializa muito. Então, acaba que no tempo, né, você está olhando mesmo. Então, acho que é isso aí. Obrigado, André. Obrigado, Uriel. Vamos lá, Clever. Então, olhando para o hoje, né, há resistência, você vê resistência, especialmente do pequeno produtor, em relação a essas novas tecnologias? Principalmente aí, talvez tendo em vista que em um passado não muito distante, se falou muito de substituição das pessoas pelas máquinas no campo, e talvez isso possa ter gerado algo nesse sentido. Como é que vocês veem essa questão? Até voltando um pouco aí, esse tema é legal. Se a gente estivesse no campo, acho que a gente não estaria conseguindo fazer essa transmissão aqui, porque o sinal nas propriedades são muito ruins, tá? Se não tiver uma particular lá, o negócio que potencializa, a gente nem teria feito isso daí.
nós dividimos assim, aqui dentro do Hub, em duas vertentes. Uma que é tendência e a outra que é realidade que a gente precisa para estar colocando as tecnologias para funcionar. Uma tecnologia, por exemplo, de um chip que custa R$ 5, de uma Algar Telecom, que entra em qualquer ambiente e tal, isso é uma realidade que a gente precisa conectar. Então, pode ser que com R$ 5 a gente consiga transmitir um dado não um dado pesado, imaginar, mas assim, com R$ 5 você resolve isso daí. Outras são tendências. 5G eu olho como uma trend, tá? Como eu olho como uma trend, uma parte de robotização, como eu olho uma trend, uma parte de autônomos, tá? A gente não pode deixar de olhar para esses ambientes. Porém, a gente tem que ver aquelas soluções que estão ali no dia a dia. Voltando agora mais à pergunta ali, é assim, a resistência da tecnologia, da utilização ou não. No começo, a gente identificou quais eram as tecnologias, caímos em 3 principais, depois fomos fatiando e tudo mais. Porque o agricultor, quando a gente pergunta para ele não chega a falar assim, eu preciso de um sistema de irrigação que seja barato, né, André? Que reduza o meu volume de água. Ele vai falar assim, puto, tô gastando muita água e quando eu vou irrigar não tem água. Pô, eu preciso traduzir aquilo lá, que é o que é? Num sistema que consiga reduzir em alguns momentos a água, mas eu tenho que ter um reservatório também que capacite eu a irrigar no momento que todo mundo vai querer irrigar. Todo mundo vai querer chupar água do rio naquele momento. Então, qual que é a tecnologia? O que eu consigo fazer para que aquilo seja minimizado, ou seja, ou ao longo de uma cadeia, né? Ou para aquela situação crítica. Então, assim, nós temos que traduzir realmente, mais uma vez, olhando as demandas e traduzir aquilo que o nosso cooperado quer dizer, o que o nosso produtor quer. Então, a tradução disso daí, muitas vezes, faz com que você coloque uma tecnologia para ele, ele pega e fala assim, putz, mas isso aí está muito distante, porque o meu operador não consegue trabalhar. Isso daqui está muito caro. Então, nós conseguimos, até no modelo de negócio, num primeiro momento, fazer o quê? Trazer a tecnologia para próximo do meu cooperado, por exemplo, locando alguns equipamentos. Então, um piloto automático que custa próximo de R$ 200 mil aí, hoje, eu posso, através de uma locação com R$ 3.500 mensais, o meu cooperado pequeno, ele utilizar. Porque senão, com R$ 200 mil, ele fala assim, eu vou trocar o meu trator. Eu vou comprar mais um alqueire do vizinho aqui que está querendo vender. Entendeu? E ele não vai utilizar a tecnologia que vai aumentar a produtividade, maior controle, maior dados que vão ser gerados, que ele vai também conseguir ter aquela produção ou produtividade na mão dele. Então, assim, o modelo de negócio também, como ele está sendo ofertado junto com o produto ou serviço, é muito importante. Muitas vezes vem uma startup querendo trazer uma tecnologia muito legal, muito boa, o mercado está aceitando, porém, é uma startup, o cara tem um CNPJ de 6 meses, ele nunca trabalhou, ele não sabe como que ele vai fazer, ele não tem capital de giro para ele estar, por exemplo, fatiando aquela tecnologia em alguns meses, ou até pagando num período de safra. Então, aí a Coplacana entra, por exemplo, nesse modelo de negócio também, junto com a startup, e aí, mais uma vez, a gente colocando aqui a frase aqui, eu gosto bastante dessa frase aqui que está atrás, porque muitas vezes a própria Coplacana ela financia aquela tecnologia para o cooperado. E uma startup está trazendo, ele não tem capital de giro para fazer isso daí. Ou você vai no mercado, num BNDES, para querer financiar uma tecnologia que o agricultor vai querer, ele não tem isso daí. O mercado não conhece essa tecnologia ainda. Então, os modelos de negócio eles são muito importantes. E muitas vezes a gente apega, o cara é caro, tal. A utilização de drones, mais uma vez colocando aqui também como exemplo, nem vamos abrir em tantos outros. Nós começamos no primeiro momento a ofertar serviço. Depois começamos a olhar um pouco mais próximo. Falamos, vamos começar a vender drone de irrigação para ver se é negócio. Pô, foi um sucesso. Em 2 meses, assim, superamos em muito
quase 30% do que nós tínhamos achado que iríamos vender. E um drone de pulverização custa aí a partir de 150, 180 mil reais. E só grandes produtores compraram? Não. Alguns pequenos produtores compraram, eles estão utilizando na propriedade dele e agora já estão prestando serviço para os vizinhos. Então, assim, muitas vezes a gente até subestima o que o produtor está usando de tecnologia. O que nós precisamos fazer é, assim, trazer realmente o que ele precisa e perguntar para ele o que você precisa, o que você está demandando para sua produção, produtividade, aumentar essa produção, essa produtividade de campo, facilitar esses dados, facilitar a mão de obra, reduzindo muitas vezes até mão de obra. Tem alguns locais que nós não temos mão de obra mais. Hoje se pega aí no campo para aquele campeiro, a função daquele campeiro que é ir lá atrás do bezerro, curar o bezerro no campo, não sei o que lá, não tem mais. O que nós precisamos fazer isso daí? Agora, um robô vai lá pegar um bezerro no campo, laçar e curar o umbigo do bezerro que está lá, que acabou de nascer? Não vai. Esse daí nós temos que ter o ser humano mesmo que vai fazer isso daí. Entendeu? Então, esse papel também, o que nós precisamos? É capacitar essas pessoas para elas fazerem melhor de forma assertiva. E isso daí também eu acho que é uma inovação, uma tecnologia que nós temos que trazer cada vez mais para o campo. Então, essa parte de capacitação ela é muito importante também aí. Obrigado, Clever. Vou dar início agora à questão das perguntas feitas pela audiência. A gente teve muitas perguntas, então significa aí que o painel foi muito bom, Que bom. O pessoal ficou bastante interessado, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir dar vazão a todas elas. Então vou fazer uma para que todos vocês façam as considerações, né? Deem aqui a visão de vocês. Então a pergunta que chegou para nós: as soluções tecnológicas na área do agro nos parece que está direcionando aos grandes produtores. Existe uma preocupação que permite ofertar soluções tanto para o pequeno empreendedor como para o grande empreendedor? Aproveitando para responder outra pergunta da audiência relacionada, quão acessíveis ao pequeno e médio produtor essas tecnologias estão? Clever, se quiser começar por você, você já citou um pouquinho aí de modelo de negócio, inclusive com os drones, né? A experiência que vocês tiveram. Sim. Nós temos na comercialização junto à Coplacana, 70% são médios e pequenos produtores, tá? Nós temos grandes grupos, tá? O maior produtor de cana no Brasil é cooperado nosso. Nós temos aquele cooperado individual que tem 70, 60 mil hectares e temos a maioria, 70% deles estão abaixo de 100 hectares, chegando até 1, 2, 3 hectares. Então, assim, a realidade nossa é de médio para pequeno, tá? Agora, quando eu estou vendo o acesso do meu cooperado a uma tecnologia, essa tecnologia ela vai servir para o meu cooperado que está aqui em Piracicaba, para um produtor que está lá no norte de Minas, no Rio Grande do Norte, no sul do país. Então, assim, ela é bem abrangente. Ela acaba acontecendo. Nós estamos ainda num nível de tecnologia muito abrangente. Nós não estamos ainda trabalhando muita especificidade de cultura. A gente tem tecnologias que adaptam a várias culturas, a meu ver. Isso daí vai acontecer ainda. Um robô que vai colher só morango, por exemplo. Um robô que vai fazer alguma coisa muito específica para uma determinada cultura, sim. Mas ainda a gente não está olhando isso daí, tá? A gente está olhando, por exemplo, um robô que vai capinar qualquer cultura, entendeu? Então, essa tecnologia ainda ela é abrangente e ainda ela é muito acessível a todos. O modelo de negócio, igual eu falei, é importante porque dá acesso à tecnologia. O financiamento agrícola é importante porque dá acesso aos produtores utilizar tecnologia e também coloca essas startups no mercado, porque muitas vezes, igual eu disse e repito, são startups recém-formadas que não têm uma capacidade de financiamento do seu próprio produto ou até capital para investir naquela tecnologia. Ela precisa de uma empresa de aporte financeiro, como
a WBGI, né, trabalha, né, as Venture Buildings para estar construindo. Então, essa gama de empresas de apoio, eu acho que ela é muito importante para chegar essa tecnologia no campo. Sim, os pequenos produtores estão usando tecnologia, sim. Não vamos subestimá-los, porque eu tenho mais produtores de média tecnologia, de média de tamanho ali, do que grandes produtores usando tecnologia. Não subestime, não, que esse pessoal gosta bastante, sim, viu? Eu vou complementar, dá licença, Por que é favor, Fica à assim, Uriel. vontade, fica à nós estamos vontade. aí pelo Brasil afora, né? Eu discordo que a digitalização é para o grande. Discordo frontalmente. Já começo assim para a gente ser bastante claro e objetivo na resposta, né? A digitalização veio para todos, né? Isso é um ponto importante. E tem modelos de negócio de nossas investidas que é para pequeno produtor. Então, assim, tem coisa para grande, tem coisa para média, tem coisa para pequena, mas ele não é uma coisa de para grande produtor de jeito nenhum. Então, isso é um ponto muito importante. A digitalização ela veio para todos, né? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil inteiro eu vejo o pequeno produtor fazendo adoção de tecnologia, né? E os grandes, de novo, responsáveis por isso são as cooperativas e as associações, né? Elas são os grandes responsáveis por o pequeno produtor. Claro, tem ações governamentais, agora não quero entrar muito nessa história, mas as cooperativas e associações têm ações das próprias grandes multinacionais para algum nicho. Isso tudo acontece, mas assim, quem leva a tecnologia ao pequeno produtor são as cooperativas e as associações. E tem digitalização forte nisso. Queria fazer Obrigado, Uriel. um É comentário também. importante ter a visão, né? A gente tem a visão aqui da cooperativa, a visão de alguém que está à frente de investimento em startups, e agora, para complementar isso, a visão de alguém que está entregando um produto no campo, né? André, quais seus comentários em relação a isso? Vamos lá. Acho que tem dois lados. Um lado da iCrop mesmo como empresa, então a gente acaba atendendo clientes médios, a média de atendimento são para 300 hectares, mas aqui em Patrocínio, especificamente onde eu moro, a gente atende clientes de 10 hectares, 8. Então, de fato, o que a gente faz se aplica, mas é só uma especificidade aqui, porque eu também moro numa chácara, né? Moro de 7 hectares, numa região produtora de leite, de muita gente pequena mesmo, de 15, 10, 5 hectares. E agora a turma acabou de plantar ali milho, né, para fazer silo. E a gente pensa em tecnologia muito como máquina, né? E tecnologia é muito mais do que isso. Quando a gente pensa em genética, hoje se eu chegar para o meu vizinho lá, para o meu compadre, e falar assim, compadre, vamos parar de plantar milho transgênico aqui, vamos voltar a pulverizar essa lagarta aqui 10 vezes, vamos capinar esse milho, ele perde a amizade comigo assim na mesma hora. Então, assim, a gente Ou não pensa em vamos inseminar as vacas, né? isso aí, vamos. Então, assim, é um processo que a gente, de novo, a gente fica muito fascinado com coisa que pisca, que é autônomo, que anda, que voa, mas de fato a tecnologia chega ao pequeno, né? E de fato existe uma adoção grande, né, de muita coisa. E o que o Cleber falou, eu acho que é verdade. Ainda é muito genérico, né? As soluções são muito genéricas ainda, e acaba que atende todo mundo. Então acho que sim. E vejo um outro lado, pelo menos onde eu tenho andado, assim, a grande, não sei se a maioria, mas grande parte das soluções que vêm para digitalização são mesmo olhando pequeno. Ela tem essa pegada ESG, né? E ela está preocupada, são soluções baratas, que o cara baixa no telefone, ou né, com modelos de negócio que fiquem acessíveis. Então, existe também uma parte dessa geração mais nova que está gerando tecnologia com um olhar assim, né, para pequenos também. Então, acho que sim, acho que existe, está acessível. É claro que você olha um trator autônomo, né, de 200 cavalos, ele nem entra na fazenda, né? Então, é claro que tem isso, mas é porque isso chama muita atenção. Então, esse trator autônomo que anda lá, ele chama atenção, ele aparece, né, e tem propaganda, e vídeos e tudo mais, mas de fato tem todo um mundo de tecnologia aí acontecendo e sendo aplicado mesmo. Até completando, Fábio, se nós Por vamos, não sei favor. como estamos o tempo aí, mas
A genética, né? Seja no campo, igual o André falou, no milho, ou o uso de uma inseminação artificial, entendeu? Ou o uso de bioinsumos também, hoje, muito evidenciados. O sistema de produção de cana utiliza a parte de controle biológico, que é uma tecnologia formidável, desde os anos 70, 80. Depois ela deu uma parada e agora está voltando muito forte. Mas desde os anos 70, 80, eu lembro que soltava as vespinhas no campo para fazer o controle biológico, entendeu? As usinas, as associações tinham as suas biofábricas que produziam as vespinhas ou outros insetos lá para o controle biológico. Então, muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está revivendo também uma tecnologia, claro, e a gente vai reviver essa tecnologia, trazer mais inovação para dentro, né, dessa produção e tudo mais, mas ela já funcionava, funciona e continua funcionando também, né? E isso daí também é muito fácil o acesso. Igual falamos, claro, que o que pisca, o que brilha, o que voa, o que treme, o que coisa é o que, né? É o que chama a atenção de todos aí, mas tem muita tecnologia envolvida. Hoje, só na parte de reprodução animal, hoje numa IATF, como uma inseminação artificial por tempo fixo, você tem quase que 50% de aproveitamento quando você faz o uso disso daí. Pô, nós temos ainda mais 50% para crescer em cima disso. Ou seja, tem um gap aí muito grande para a gente ser mais assertivo e aí conseguir acertar ainda mais essa tecnologia. Então, o uso de que seja hormônios para reprodução, seja a parte de proteínas, a parte dos próprios sêmens, entendeu? Tudo isso daí tem ainda um vasto caminho para ser trabalhado. E tem muita gente pensando, tem muita gente trabalhando, e isso daí depois, o que está acontecendo também com esses animais, eles vão para o setor de humanas também, né? Então, é muito importante isso daí, porque a cadeia é muito, muito grande. A cadeia é bem importante. É verdade, tecnologia não é só o drone ou o trator, né? Muito bem colocado para vocês. Bom, vamos encaminhando aqui para a parte final realmente do debate, do nosso painel. Foi bastante proveitoso, bastante conteúdo aí interessante. Então peço agora as considerações finais de vocês. Temos um tempo bastante curto, mas vamos lá. Clever, vamos começar por você. Primeiramente, agradeço, Fábio, pela participação no 8º Fórum ATEC 2022. Vocês estão de parabéns. A difusão da tecnologia, não só daquele match né, da Embraer, que a gente pensa que é só avião ou algum sistema, né? Mas aí indo agora para o agro também, que é um negócio que é super importante, e acho que estão todos conectados, né? Inclusive, né, que é a conexão aí de todos. Agradeço a todos, agradeço o Uriel também por estar participando, o André, junto comigo aqui no painel, e eu fico à disposição. Nós temos aqui, ó, Avance Hub, opa, tá aqui também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem as nossas redes sociais aí. Sigam-nos e podem conectar com a gente também, que nós temos o prazer de estar com todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Clever. André, a palavra está com você. Vamos lá, eu queria só fechar rapidamente aqui com 3 pontos, né? Eu acho que a gente olha, né? Primeiro é o cuidado da aplicação com tecnologia. O Uriel falou bastante disso, é o que a gente acredita também, né? E a gente precisa de um olhar muito forte para isso, né? Como que a gente aplica? E aí isso passa por pessoas, passa pela facilidade, né? E a gente tem que ser responsável por isso. Eu acho que isso é um ponto, né? Que eu acho que tem importante a gente olhar. Eu acho que nós temos muita coisa pronta, né? Se a gente migrasse todo o investimento em desenvolvimento para um investimento em implantação, eu chuto aí que a gente ia ficar uns 10 anos trabalhando muito só com o que tem, para conseguir implementar isso tudo no campo, né? E aí tudo mesmo, assim, desde o que tem para avião, do que tem para agro. Então acho que
É importante a gente ter a dimensão disso, né, de que tem muita coisa pronta, e que a gente precisa olhar isso. Normalmente a gente quer o desejo pelo novo, né, ele é muito forte, mas a gente não pode esquecer que tem muita coisa pronta, tem muita coisa antiga, né, imagem de satélite tem, né, 40 anos aí ou mais. Então é um ponto importante, e reforçar um pouco do que o Uriel falou, né, que a gente comunica mal. A agricultura brasileira, de fato, ela é talvez das mais sustentáveis quando a gente compara com outros, né, outros países, e a gente tem que fomentar muito isso, né, essas boas práticas, gerir isso. A gente também não gera, a gente faz, cuida de tudo, mas também não mede, não acompanha, e divulgar isso com muita inteligência. Eu acho que falta mesmo, né, inteligência na divulgação, né, e eu tive o ano passado na Expo, lá em Dubai, e cada país tinha um stand. No stand de Israel, o stand de Israel era 100% agro, da entrada até na saída, né? E a gente aqui parece que tem um pouco de vergonha, né, dessa vocação do agro, e, e isso vai muito mais do que a questão política, né? Eu acho que não potencializar o agro prejudica e tem prejudicado muitas pessoas, né? Então, quem sofre no fim da história são as pessoas, né? E eu acho que nós temos que cuidar como ator desse processo e cuidar muito bem disso. Agradecer, Fábio, aí pelo convite, a Elaine, a equipe de transmissão, Uriel, Clever. Eu acho que, né, foi um prazer aqui conversar com vocês. Espero agradecer também todo mundo que acompanhou, espero que a gente possa ter trazido alguma visão diferente, contribuído um pouco, e fico também à disposição junto com a ICROP aí para o que eu preciso. Muito obrigado, André. Uriel, já que abrimos o painel com você, então você faz as considerações finais aí como último painelista a falar. Poxa, isso é uma honra. Bom, eu queria falar algumas coisinhas e finalizar rapidamente. Primeiro, a gente olha fortemente para três coisas, né? O produto, né? Quer saber biotecnologia, drones, algoritmos e um monte de coisa. A gente olha muito o manejo. O André falou assim, manejo, eu acho que é o grande salto agora. A gente tem muito produto e falta manejo, né? A digitalização do manejo mais próximo da adoção de tecnologia. E a gente olha tendências futuras aí muito fortemente, né? Então, assim, o que eu acho importante, né? A importância de estar sempre olhando para o nosso consumidor, né? Quem é o nosso consumidor? Lá no final da cadeia, não só o produtor. A gente está olhando até para o cara da gôndola hoje. Quando a gente tem um projeto lá com a Coplacana do Vale do Mirtilo, nós estamos olhando o mirtilo na gôndola, né? Do supermercado, e isso tem toda uma pegada na cadeia. Então, primeira coisa, o nosso olhar é na cadeia, uma coisa que nós acabamos falando pouco aqui, no SAG, né, no Sistema Agroindustrial, né? Isso eu acho que é importante de ter um olhar da cadeia. Inclusive, muitos dos nossos investimentos, a gente olha para a cadeia, a gente tem uma empresa de algoritmo que vai olhar crédito e tudo, a gente olha desde o começo lá até o final, a gente olha a cadeia, né? Nós, como os investidores, a gente tem que ter investimentos em coisas de hoje e do amanhã. Eu falo assim, eu comecei a ser um investidor com 50 e poucos anos, eu acho que meus netos vão ver coisa, meu filho. Nós temos um projeto lá que é produção de produtos no espaço, André, no espaço, com a NASA. Nós investimos num projeto de produção de produtos no espaço, né? Um projeto que a gente está junto lá com a NASA. Quer dizer, eu não sei quando vai ser o amadurecimento disso, mas eu não estou preocupado, né? Nós não estamos, o nosso dinheiro que a gente está colocando lá, a gente não está preocupado, porque a gente vai ter algumas coisas que nós vamos conseguir antes, né? Então, eu acho importante a gente só olhar o presente, um pouquinho para frente e também um bocadinho para frente. Claro, tem gente que tem que fazer o arroz e feijão, tem que ficar olhando só no presente. Nós, como WBGI, temos a obrigação de estar olhando a cadeia e estar olhando o futuro. Então, a gente deixa aqui, gostaríamos que vocês nos consultassem na rede, né? A WBGI, We Believe in Great Ideas, né? Que fica em Piracicaba, aí, no Vale do Piracicaba, no Vale do Silício brasileiro, né, Clever?
em Piracicaba, não menosprezando o patrocínio, eu tenho muitos clientes lá em patrocínio, viu? É um cidadão, eu tive lá há uma semana atrás, lá tomando um cafezinho no café lá da Expocacer, que é magnífico, a cafeteria lá, né? E eu deixo também aqui a Extracta, para quem quiser consultar, que é a nossa empresa de consultoria, né? Consultoria mais clássica, né? Dentro desse processo. Agradecer esse painel, eu acho muito divertido esses painéis, tá? Porque você troca ideias, é fantástico, né? Então, André, Clever, e agradecer aos organizadores aí, em nome do Fábio, né? E da turma da Embraer, que a gente tem um projeto aí em conjunto. Pessoal, não vou nominar aqui para não passar vergonha, eu conheço muita gente aí da TEC, de todas as empresas. A Embraer está fazendo o papel dela, tá? Que é difusão tecnológica, adoção de tecnologia, levar a tecnologia. Então, eu entendo que a Embraer é uma das empresas que está propiciando esse processo aí tecnológico para o Brasil como um todo. E deixo minha última frase aí, como um cara que passou dos 60, né? Assim, celebrem a vida, né? Se a gente celebrar a vida e fazer as coisas com paixão, a gente vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, vai fazer um Brasil melhor. Então, assim, celebrem a vida que o nosso país vai para frente, né? Obrigado. Muito obrigado, Uriel. São vários os nossos desafios aí no agro e uma das questões colocadas como comunicação, esse painel, esse debate, esse fórum também tem esse papel, né, de trazer maior esclarecimento, comunicação, posicionamento para todos os nossos participantes. Enfim, são muitos os desafios do agronegócio no Brasil e no mundo, mas a inserção das tecnologias emergentes, bem como debates como esse e novos olhares para o campo, também devem contribuir para que possamos superar 1 a 1. Assim, encerramos o segundo dia do 8º Fórum ATEC. Agradecemos a todos os painelistas pela contribuição para esse debate e a todos os participantes que prestigiaram este painel. Convidamos todos a estarem com a gente amanhã pela manhã, quando realizaremos o último painel do evento, que tratará do tema Tecnologias Emergentes, do surgimento aos dias atuais e como impactarão cada vez mais o futuro. Esperamos por vocês amanhã às 10 horas para o último painel e encerramento do Fórum ATEC 2022. Obrigado e boa tarde a todos.